Círculo Mariano, Aparecida Viva, um terço de cura, milagres e esperança com a Mãezinha do Brasil. Paz e luz, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor e o amor terno de Nossa Senhora Aparecida envolvam o seu coração neste momento. Hoje, não nos reunimos apenas como fiéis, mas como família. Uma família espiritual, unida pelo mesmo sangue da fé, pelo mesmo sopro da esperança que teima em não se apagar, mesmo quando as tempestades da vida rugem com mais força. Com um coração aberto, despojado de qualquer vaidade e cheio de uma confiança filial, nós nos congregamos de norte a sul, dos rincões mais distantes aos grandes centros, para rezar, com uma devoção singular, o Santo Terço de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Ela, a Mãezinha Morena do Brasil, a padroeira que das águas escuras do rio Paraíba do Sul emergiu para se tornar a luz que guia uma nação inteira. Aquela que, em seu silêncio eloquente, nos sussurra ao ouvido da alma: não tenhas medo. Eu estou aqui. Eu nunca te abandonei. É com a simplicidade dos pequenos, com as palavras que não nascem da retórica, mas que brotam espontâneas da alma, como um rio de água viva, que eu te convido, aqui e agora, a fazer uma pausa sagrada. Pausa na correria, pausa na ansiedade, pausa no desespero. Este é o momento de você entregar, sem reservas, o seu fardo mais pesado. Aquele pedido que você quase não ousa pronunciar, por parecer grande demais para os ouvidos humanos. Aquele milagre que a lógica já descartou, que a medicina talvez não consiga explicar, aquele clamor que habita o mais profundo do seu ser, onde só Deus e Nossa Senhora têm acesso. Este terço que vamos rezar hoje é um terço de entrega total. É um terço pelos enfermos, por aqueles que travam uma batalha diária contra a dor física, a angústia mental e a sombra da incerteza. É um terço por todos que aguardam, com o coração palpitante, o cumprimento de uma promessa feita em um momento de profunda comoção. É um terço pela saúde integral, do corpo, que é templo do Espírito Santo, e da alma, que anseia pela paz que o mundo não pode dar. Rezamos com especial fervor pelas famílias, alicerce da sociedade e da igreja, tantas vezes abaladas por desentendimentos, incompreensões e pelas pressões do mundo moderno. Rezamos por aqueles cujo coração está oprimido pelo peso das dívidas, pela incerteza do amanhã, pela luta pelo pão de cada dia. E de modo muito particular, rezamos pelos necessitados, pelos que sequer têm forças para formular um pedido, cujo grito é um silêncio de desalento e cuja esperança é uma chama vacilante. Qual é o milagre que você deseja, com toda a força do seu ser, pedir hoje a Nossa Senhora Aparecida? Sussurre-o agora. Nomeie-o. Não o esconda. Ela quer ouvir a sua voz. E diga, em alta voz ou no segredo do seu coração, o nome da sua cidade, da sua vila, do seu bairro, porque não importa se você está em uma grande metrópole ou no silêncio do campo, não importa se está no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, o amor de uma mãe transcende fronteiras, rompe barreiras e alcança todos os seus filhos. Onde quer que você esteja, a mãe te ouve, te acolhe no colo do seu amor e, com as mãos cheias de graças, leva o seu pedido, pessoalmente, aos pés do seu Filho amado, Jesus Cristo. E antes mesmo de pedir, agradeça. Porque a gratidão é a chave que abre os céus. Agradeça pelo milagre da vida. Agradeça por ter acordado hoje. Ter mais um dia para lutar, para amar, para perdoar, para recomeçar. Isso já é a primeira e mais poderosa prova da presença vigilante de Deus e da proteção constante de Maria em sua vida. Cada batida do seu coração é um convite divino para acreditar de novo. Obrigada, Mãezinha Aparecida. Obrigada por ser a nossa guardiã, por não nos deixar desistir quando as forças se esvaem, por sempre,
sempre nos mostrar, mesmo que por uma fresta, o caminho da promessa, o horizonte da vitória. E antes de darmos início à nossa prece, eu te faço um convite do coração. Junte-se a nós, família do Círculo Mariano, Aparecida Viva. Aqui, nós não somos apenas espectadores, somos peregrinos. Caminhamos juntos diariamente com Maria Santíssima. Rezamos, acreditamos contra toda a esperança e testemunhamos com alegria os milagres que brotam da fé perseverante. Venha fazer parte desta família de fé, porque cada oração que elevamos aqui é como uma semente preciosa, plantada com amor no coração de Deus e que no tempo dele florescerá em bênçãos incontáveis. E agora, com uma fé unânime, proclamemos juntos, com toda a força da nossa alma: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aqui inicia-se a recitação do creio e das orações iniciais do terço, que serão mantidas em sua forma tradicional, mas o conteúdo expandido está nas meditações dos mistérios que se seguirão após essa primeira parte. Meditações expandidas para os mistérios do terço. Cada mistério deste terço será uma jornada. Vamos não apenas recitar as Ave-Marias, mas vamos mergulhar no significado profundo de cada intenção, conectando-a com a história da salvação, com a vida da Igreja e com a sua realidade pessoal. Primeiro mistério: pelos enfermos e pela cura integral. Neste primeiro mistério, com o coração transbordante de compaixão, nós oferecemos a Nossa Senhora Aparecida todas as dores, todas as aflições, todas as angústias que pesam sobre os enfermos. Não apenas as dores físicas, visíveis, diagnosticadas em prontuários médicos, mas também as dores da alma, aquelas que não aparecem em exames, mas que corroem a paz, que isolam, que fazem o ser humano definhar em solidão. Mãezinha querida, tu que naquele longínquo 1717 foste encontrada por humildes pescadores no fundo de um rio, envolta em lodo e escuridão, olha para os teus filhos que se sentem mergulhados na escuridão da doença. Intercede, ó advogada nossa, junto ao teu Filho Jesus, por aqueles que estão acamados, cujo mundo se reduziu às 4 paredes de um quarto, por aqueles que estão em hospitais, cercados de tecnologia, mas famintos de um toque humano, de uma palavra de esperança, por aqueles que sofrem em silêncio, escondendo sua dor por não querer ser um fardo para os outros. Derrama, ó Maria, o teu manto azul de consolação sobre cada leito de dor, sobre cada corpo cansado de lutar, sobre cada coração aflito que já não sabe mais para onde voltar os seus olhos. Que este manto seja um sinal sensível do teu amor maternal, aquecendo os que sentem frio na alma, acalmando os que estão agitados pelo medo. Oferecemos este mistério também por todos os cuidadores, pelos médicos, para que a ciência em suas mãos seja guiada pela sabedoria divina, pelos enfermeiros e técnicos, para que seu cansaço seja renovado pela graça e sua empatia seja um bálsamo, pelos familiares, que muitas vezes carregam um peso invisível, divididos entre a esperança e o desgaste. Dá-lhes, Mãe, a paciência dos santos, a resistência dos mártires e a serenidade que só vem do alto. Que cada lágrima derramada à beira de uma cama, cada suspiro de dor, cada porquê sem resposta, seja recolhido por ti, ó Mãe das dores. Tu que estiveste ao pé da cruz, compreendes a linguagem do sofrimento. Transforma essas lágrimas em oração, essa dor em oferta, esse desespero em entrega confiante. Nossa Senhora Aparecida, tu conheces cada pessoa que neste exato momento une a sua voz à nossa. Tu sabes o nome de cada um, o diagnóstico que os assusta, o peso que esmaga seus ombros. Tu lês o medo nos olhos de quem aguarda um resultado, a incerteza no coração de quem ouviu um prognóstico desfavorável.
Intercede, ó Mãe onipotente pela graça, junto ao teu Filho Jesus. Apresenta-lhe cada caso, cada enfermidade, cada pedido de cura. Que o milagre da restauração completa do corpo, da mente e do espírito se manifeste poderosamente para a glória de Deus e a confirmação da nossa fé. Que o teu olhar materno, doce e penetrante, alcance aqueles que já perderam a esperança, que já desistiram de rezar. Que a tua presença silenciosa seja o seu maior consolo, e a tua fé inabalável seja a luz que ilumina suas trevas. Amém. Proceda com a recitação de primeiro Pai Nosso, 10 Ave-Marias e una glória ao Pai. Segundo mistério, pela fidelidade às promessas e pela espera confiante. Neste segundo mistério, nós nos voltamos para um aspecto tão belo e desafiador da nossa fé: as promessas. Oferecemos a Nossa Senhora Aparecida todas as promessas feitas com fé, aquelas que nasceram não em tempos de bonança, mas no olho do furacão, no meio da dor mais aguda, do desespero que sufoca, do medo que paralisa. Mãe querida, tu que és a mãe da divina providência, sabes perfeitamente o quanto é difícil para o coração humano esperar o tempo de Deus. Nosso tempo é o do relógio, é o da ansiedade, é o do para ontem. O tempo de Deus é o da maturação, o da preparação, o da obra perfeita. Tu conheces uma a uma as promessas que foram feitas no silêncio de um quarto, diante da tua pequena imagem, com o coração apertado e os olhos marejados de lágrimas. Promessas de mudança de vida, de peregrinações, de obras de caridade, de conversão sincera. Hoje nós te pedimos, ó Maria, acolhe essas promessas no teu imaculado coração. Que elas não sejam palavras ao vento, mas sementes de compromisso lançadas na terra fértil da tua intercessão. Fortalece a nossa fé vacilante. Dá-nos a coragem e a perseverança para cumprirmos, com amor e gratidão, o que um dia, em um momento de profunda necessidade, prometemos ao teu Filho e a ti. Que nenhuma promessa, feita em nome do amor e movida pela fé, se perca no ruído do mundo ou seja esquecida pela fragilidade humana. Que cada palavra dita diante de ti, ó Mãe Aparecida, se transforme em um caminho de bênçãos, em uma escada que nos eleva para mais perto de Deus, em um testemunho vivo de que a fé move montanhas. E se o milagre pedido ainda não chegou, se a resposta tarda, se a espera se alonga, dá-nos, ó Mãe, o dom da paciência sobrenatural. Ensina-nos a esperar, não com a passividade de quem desistiu, mas com a atividade confiante de quem sabe que Deus está trabalhando nos bastidores. Ensina-nos que o impossível dos homens é, frequentemente, o início do extraordinário de Deus para aqueles que nele confiam. Ajuda-nos a crer que o silêncio de Deus não é ausência, mas preparação. Não é abandono, mas aprofundamento. Amém. Proceda com a recitação de primeiro Pai Nosso, 10 Ave-Marias e glória ao Pai. Terceiro mistério, pela santificação das famílias. Neste terceiro mistério, com um amor especial, nós confiamos a Nossa Senhora Aparecida o santuário da vida humana, a família. Oferecemos a ela todas as famílias, sem exceção. Mãe da Sagrada Família de Nazaré, tu que viveste naquele lar simples e santo, onde Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça, entra agora em cada lar que está representado nesta oração. Passa pelas portas, mesmo aquelas que estão trancadas por mágoas. Adentra cada cômodo, inclusive os quartos onde se escondem segredos e dores. Atinge cada coração, mesmo os que se fecharam pelo ressentimento. Tira as mágoas que envenenam o amor. Acalma as brigas que ferem a unidade. Restaura os laços que o tempo e o egoísmo desgastaram. Planta a semente do amor desinteressado, onde hoje só há a aridez da desunião. Abençoa os pais, para que sejam colunas de fé e de retidão. Abençoa as mães, para que sejam fontes de amor incondicional e sabedoria. Abençoa os filhos,
para que cresçam sob o olhar de Deus e sejam o futuro santificado da Igreja. E abençoa todos os que compartilham o mesmo teto, os avós, os tios, os netos, para que a convivência seja uma escola de paciência e caridade. Que nunca falte o pão material na mesa, fruto do trabalho honesto. Que nunca falte a paz, que é a herança de Cristo. Que nunca falte a presença viva de Deus, como o hóspede invisível, porém sempre presente em cada decisão, em cada palavra, em cada gesto. Zil, mãezinha, visita com particular carinho as famílias que estão de luto, chorando a perda de um ente querido. Acompanha as que estão se desfazendo pela separação ou divórcio. Sustenta as que estão sendo asfixiadas por dificuldades financeiras, onde a preocupação com o amanhã ameaça a alegria do hoje. Que o teu manto sagrado envolva cada lar. E por aqueles que moram sozinhos, que sentem o peso da solidão, que anseiam por um recomeço, que a tua presença seja um abraço sensível. Que eles sintam que contigo nunca estão sozinhos. Fazes parte da sua família. Mãe, ensina-nos que a verdadeira família não é definida apenas pelos laços de sangue, mas pela união no amor sobrenatural, sob a tua proteção materna e sob o amor providente de Deus Pai. Amém. Eu proceda com a recitação de primeiro Pai Nosso, 10 Ave-Marias e 1 Glória ao Pai. Quarto mistério, pelas dívidas e preocupações materiais. Neste quarto mistério, com a coragem dos que confiam na divina providência, nós levantamos a Nossa Senhora Aparecida um dos grandes flagelos da alma moderna, a ansiedade material. Oferecemos a ela todas as dívidas, todos os pesos financeiros, todas as preocupações que roubam a paz do coração dos teus filhos. Mãezinha providente, tu que experimentaste a pobreza e a simplicidade em Nazaré, tu sabes, na tua própria história, o que é depender da bondade de Deus para o sustento diário. Tu conheces, portanto, a dor lancinante de ver as contas se acumulando, o medo paralisante de não ter o suficiente para o básico, a vergonha que às vezes acompanha o pedir ajuda. Olha com misericórdia para cada filho teu que está aflito por causa dessas preocupações. Siuntipu, para o desempregado que bate de porta em porta, para o pai de família que não sabe como alimentar seus filhos no fim do mês, para o jovem que busca uma primeira oportunidade, para o aposentado que vê o valor do seu sustento minguar, para o empresário que luta para manter suas portas abertas e honrar seus compromissos. Abre, ó Mãe, as portas do sustento, que o trabalho honesto chegue, que as oportunidades floresçam como lírios do campo, que a prosperidade, não como fim em si mesma, mas como meio para uma vida digna e para a prática da caridade, abençoe cada lar. Ensina-nos, contudo, a sabedoria da administração, a gratidão no pouco para sermos dignos do muito, a confiança inabalável de que o mesmo Deus que veste os lírios do campo e alimenta os pássaros do céu há de nos dar o necessário, no seu tempo e à sua maneira. Que neste mistério o fardo opressor das dívidas seja trocado pela leveza sobrenatural da fé, e que cada um de nós, ao experimentar o teu auxílio, possa se tornar um testemunho vivo do teu poder de intercessão, ó Mãe Aparecida, Rainha dos impossíveis e estrela das horas difíceis. Amém. E dele proceda com a recitação de primeiro Pai Nosso, 10 Ave-Marias e 1 Glória ao Pai. Quinto mistério, pelos milagres impossíveis e a vitória da fé. Chegamos ao quinto e último mistério, o ápice da nossa confiança. Nele, com uma ousadia santa, nós oferecemos a Nossa Senhora Aparecida a soma de todos os milagres impossíveis. Aquelas situações que a razão humana já arquivou, que a ciência já declarou incuráveis, que o mundo já deu como perdidas, mas que o coração, incendiado pela fé, insiste em esperar contra toda a esperança. Mãezinha, Rainha dos impossíveis,
Quantos de nós estamos aqui neste momento clamando por um recomeço que parece utopia, por uma cura que desafia os manuais, por um sim de Deus que mude o rumo de uma história? Tu que és a mãe, sabes o que cada um precisa, mesmo antes que a palavra se forme em nossos lábios. Lês o clamor mudo, a dor não expressa, a esperança escondida no fundo do poço. Intercede, mãe, por todas as causas urgentes e também por aquelas que estão escondidas no segredo das almas. Pelos que sofrem calados, com vergonha de sua cruz. Pelos que lutam sozinhos, sem ter com quem dividir seu fardo. Pelos que estão à beira do abismo da descrença. Que o impossível aconteça. Que ele rompa em nossas vidas não como um evento mágico, mas como a prova incontestável de que a fé é mais poderosa do que qualquer diagnóstico, mais forte do que qualquer dívida, mais luminosa do que qualquer desespero. Tu, mãe, que foste encontrada nas águas turvas e profundas do rio, levanta hoje aquele que se sente afogado pelas ondas das tribulações, das tentações, das depressões. Mostra-lhes que ainda há esperança depois da tempestade, que ainda há caminhos onde só se enxergam becos sem saída, que ainda há promessas por se cumprirem, porque aquele que te fez mãe da igreja é fiel para sempre. Que este mistério seja um ponto de virada. Que a partir de agora, a nossa oração seja não de súplica ansiosa, mas de ação de graças antecipada, certos de que a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. E que tu, Maria, és a distribuidora das graças desta vitória. Amém. E proceda com a recitação de primeiro Pai Nosso, 10 Ave-Marias e um Glória ao Pai. Conclusão e encerramento. Ao concluirmos este sagrado terço, elevamos a belíssima oração da Salve Rainha, fazendo nossas as palavras dos santos peregrinos. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E assim, Mãezinha Aparecida, encerramos este momento de graça com os corações transbordantes de fé e gratidão. Gratidão pelas bênçãos que já podemos ver e tocar, e gratidão, sobretudo, pelas bênçãos invisíveis que estão a caminho, pelos milagres que, silenciosamente, já começaram a germinar no campo da nossa vida, e por tudo aquilo que, na perfeita sabedoria e no infinito amor de Deus, ainda está por vir. Obrigada, Nossa Senhora Aparecida. Obrigada por cuidar dos enfermos com carinho de mãe. Obrigada por abençoar as famílias com teu olhar unificador. Obrigada por fortalecer a fé daqueles que esperam o cumprimento das promessas. Obrigada por aliviar o peso das dívidas e abrir as portas do sustento. Obrigada por ser o refúgio dos necessitados e a esperança dos que lutam sozinhos. Obrigada por ser nosso consolo nas horas mais difíceis e a estrela que nos guia quando tudo parece perdido. Querida Mãe, abençoa abundantemente cada pessoa que perseverou em oração conosco hoje. Abençoa a cidade, o bairro, a rua de onde cada um elevou a sua voz. Abençoa os pedidos, os nomes, as lágrimas que foram depositadas no teu imaculado coração. Transforma cada lágrima em semente de uma fé inquebrantável, cada gemido em cântico de vitória. E se você, amado irmão, amada irmã, chegou até aqui, saiba, de coração, você não está sozinho. Você faz parte desta grande família de fé, do Círculo Mariano Aparecida Viva. Este canal é mais que um espaço na internet. É uma extensão do seu lar espiritual. Eu te convido, com todo o afeto, não seja um visitante ocasional, seja um peregrino assíduo. Volte amanhã, traga o seu coração, traga os seus pedidos, traga a sua história. Aqui,
Nós rezamos uns pelos outros. Aqui, o poder da fé coletiva move montanhas, porque onde há fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, há sempre um caminho. E onde está Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe, a promessa de Deus se cumpre. Pax Domini, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém.